Olá, eu sou a Karina Chaves dos Santos Livre, mestranda pelo Programa Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos da UNILA e orientanda da professora doutora Laura Fortes. Este é o último vídeo de uma série produzida para o meu estágio pedagógico, no qual desenvolvi um trabalho de remediação, onde transformei dissertações que são parte do meu corpus de pesquisa, em vídeo-resenhas, pensando na divulgação da ciência e em quanto essas pesquisas contribuem com o desenvolvimento do ensino de línguas na fronteira. Neste vídeo, falamos sobre a dissertação de mestrado de Ana Luísa Suficiel, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos da UNILA, intitulada Reconstruir-se na Fronteira, Perspectiva Intercultural no Ensino de Espanhol em Foz do Iguaçu. A Ana Luísa é licenciada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal São Carlos e é mestra em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Ela atua na área de ensino-aprendizagem de espanhol como língua adicional e foi bolsista de graduação CAPES da Missão Estudos realizada na Universidade Nacional de Misiones, na Argentina, durante o ano de 2013 e pesquisadora auxiliar ad honorem do projeto El Portugués de la Província de Misiones, Línguas e Culturas em Contacto, da Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Misiones entre 2016 e 2017. A dissertação da Ana Luísa foi defendida no ano de 2020 e orientada pela professora doutora Laura Janaína Dias Amato, e está dividida em 3 capítulos intitulados Contexto da Pesquisa de Campo, Interculturalidade e Educação, Territorialidade e Fronteira. O objetivo da dissertação é identificar e analisar de que maneira a língua espanhola, que é ensinada desde uma visão intercultural, influencia os processos de reconstrução dos alunos como sujeitos fronteiriços a partir da ótica dos próprios alunos e do contexto em que estão inseridos. O trabalho da Ana Luísa traz essa perspectiva intercultural do ensino de línguas e ele é bastante interessante porque os dados, principalmente no que tange a pesquisa de campo, a autora ela teve essa oportunidade de visitar a escola, participar por um período, observar as aulas e ver na prática o funcionamento do programa Escolas Interculturais de Fronteira, participando então desse processo do CRUSE enquanto enquanto pesquisadora. Ela pôde observar essas aulas e como as professoras argentinas ensinam o espanhol para os alunos brasileiros, né? Ela traz essa perspectiva da interculturalidade, pensando, no modelo escolar clássico, construção de uma identidade nacional, e aí questiona justamente esse posicionamento uma vez que a gente tem essa percepção de que o brasileiro não se identifica enquanto latino-americano. Então, esse aparente distanciamento que existe entre o português e o espanhol, ele, a partir de uma perspectiva intercultural e de um trabalho que tenha, um ensino que tenha essa perspectiva e que pense a interculturalidade enquanto uma forma de integração, contribui para mudar essa perspectiva, quebrar esse paradigma, esse distanciamento. O estudo da Ana Luísa foi desenvolvido em uma escola municipal de Foz do Iguaçu, situada no bairro Porto Meira, e a escola foi participante, então, do programa Escolas Interculturais de Fronteira e recebeu professoras da Escola Bilíngue número 2 de Porto Iguaçu, na Argentina. No âmbito do programa Escolas Interculturais de Fronteira, as professoras, então, trabalharam o ensino de espanhol e português, desde essa perspectiva intercultural, como já mencionamos, nas escolas da região, e no caso da escola iguaçuense, os alunos tiveram acesso a aulas de espanhol, e nas escolas argentinas, os alunos tiveram acesso a aulas de português.
pesquisa traz vários gráficos, né, 27 no total, mas dos quais a gente vai destacar 2 aqui, justamente por contribuírem com essa especificidade de pensarmos o espanhol e o português enquanto línguas de aproximação na fronteira. Dentre as pesquisas, dentre as perguntas elaboradas para a pesquisa e que fizeram parte do questionário que a autora utilizou para coletar dados, ao perguntar para os alunos quais são as línguas que eles mais compreendem, que eles não falam, mas compreendem, ela constatou que a grande maioria deles entende o espanhol. Então, o aluno declara que entende o espanhol mesmo que ele não fale, entenda que não fale a língua fluentemente. Outro dado bastante interessante é no que diz respeito à aproximação do português do espanhol. Geralmente, a gente ouve as pessoas falando que as línguas português e espanhol são muito similares, né? E talvez essa similaridade, esse entendimento de similaridade que as pessoas têm, seja um motivo, por exemplo, para que elas não se interessem pelo estudo do espanhol. Mas quando as crianças foram questionadas em relação a isso, nós podemos observar que com os dados que boa parte deles entende que o espanhol e o português são muito diferentes. Consequentemente, o resultado do engajamento maior das crianças, por parte das crianças no aprendizado de espanhol, ele fica facilitado nesse sentido, porque elas têm essa percepção de que o espanhol é muito diferente do português. Dos dados coletados e pela análise que ela faz desses dados, eu destaco 2 pontos principais referentes aos gráficos. Referente ao primeiro, ela diz assim, que no que diz respeito aos alunos entenderem espanhol, mas não falarem a língua, a autora diz o seguinte: isto reforça ainda mais a questão anteriormente colocada sobre a resistência dos brasileiros em utilizar a língua espanhola para se comunicarem, sob uma ideia errônea de que é o suficiente apenas compreender a língua para estabelecer uma comunicação com o hispano-falante, quando, na verdade, o falante de espanhol é quem termina aprendendo português para se comunicar com os brasileiros. Isso reforça também a ideia de que os falantes de espanhol acabam aprendendo português com maior facilidade ou até mais rápido, justamente porque demonstram uma preocupação maior em aprender o português para se comunicar com o brasileiro do que o brasileiro demonstrar interesse em aprender o espanhol para se comunicar com o hispano-falante. No que diz respeito ao segundo gráfico, no qual os alunos foram questionados sobre a diferença entre o português e o espanhol, a autora diz que os estudantes puderam estabelecer uma relação com a língua no âmbito escolar e atenta para a importância de reconhecer a pertinência do espanhol de toda a sua carga cultural nesse contexto. Então, essa pesquisa ela reforça bastante a importância de trazermos o espanhol para a fronteira, para as escolas de Foz do Iguaçu, de ensinar o espanhol nas escolas, principalmente porque é uma língua próxima, geograficamente falando, né? Nós fazemos fronteira com esses países. E seria extremamente interessante e benéfico para os alunos aprenderem o espanhol como língua adicional no contexto de Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística. A própria autora destaca isso no texto, né? Quando ela contextualiza a pesquisa, ela traz um destaque para a questão do espanhol e do turismo, né, e como o aprender uma língua adicional pode contribuir para o desenvolvimento não só acadêmico, mas também profissional dos habitantes da cidade. Então, e isso vale muito, outra coisa que vale muito aqui é relembrarmos que Foz do Iguaçu tem se preocupado, né, a UNILA, a UniOeste, a FPR, são instituições que têm se preocupado com essa questão do ensino de línguas adicionais em Foz do Iguaçu, tem se engajado em projetos que visam propiciar uma educação linguística nas escolas do município, e recentemente o espanhol já
foi implantado em algumas escolas como língua adicional, tem tido participação dos professores da Mila, inclusive da professora Jorgelina, nesse processo de ensino de espanhol como língua adicional nas escolas municipais de Foz do Iguaçu, o que significa um grande avanço rumo ao ensino de espanhol e de outras línguas também para a cidade de Foz do Iguaçu.